São casados há 26 anos e há 5 anos pastoreiam a comunidade cristã Zoe em Fazenda Rio Grande, uma igreja que tem experimentado um grande crescimento, onde vidas têm conhecido o amor de Deus. Eles são pais de Caio e avós de Radassa e Emanuel. Eles são a família Z, amam a Deus e servem as pessoas. Venham nos abençoar. Pastores Fábio e Ana. Aleluia, boa noite, comunidade Zoe. Quero dizer, que eu estou muito feliz nessa noite de estar aqui com vocês, conhecendo mais uma parte da grande família Z, como nós chamamos lá em Fazenda Rio Grande, de rever alguns amigos, algumas pessoas tão especiais. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver esse novo início, participar desse início aqui em Itajaí, junto com a Ju e os Jones, Que alegria de ver vocês. Enquanto eu estava ali no banco, eu falei para o Fábio, eu quero falar isso, porque eu acho que é muito importante. Ju, enquanto eu estava ali no banco, e eu comecei a olhar, reparar o seu jeitinho, amarrando o cabelo de uma menina, tendo todo esse cuidado. E eu quero dizer que vocês vão ver coisas grandiosas acontecer nesse bairro, nesse lugar, nessa região, porque os pastores que vieram para cá, para cuidar de vocês, são pastores que são simples, mas que são apaixonados pelo Senhor. E eu louvo a Deus, por poder participar desse momento, estar aqui com vocês. Eu estava compartilhando com as meninas que estavam ali comigo, eu falei assim, eu lembro do nosso início, estando aqui, vendo esse cuidado de vocês, essa paixão de vocês, eu lembro de quando a gente começou, e é tão gostoso, e eu visualizo grandes coisas Deus fazendo, através da vida de vocês, e desses pastores tão lindos, que estão aqui com vocês, amém? Que Deus te abençoe. Obrigado, meu amor, Deus te abençoe. Aleluias. Boa noite, igreja, tudo bem? Acho que as crianças vão lá para o Kids, É isso? As crianças podem ir para o Kids. Radassa, você pode ir, viu? Não falei para você que o vovô ia aparecer na televisão? Gente, é demais. Pode ir lá. Isso. Vai no Kids. Tchau, Esther. Tchau, Radassa. Irmãos, que coisa boa estar aqui. O pastor Jones, obrigado pelo convite, pastora Juliana. Coisa boa poder estar aqui com vocês. O pastor Jones falou que a gente pode ir até meia-noite. Está tranquilo. Quantos querem ficar aqui até a meia-noite? Fica vocês, eu vou embora. É muito bom estar aqui. E eu tenho certeza disso, Acho não. Deus preparou esse momento para que nós estivéssemos aqui, trazendo algo daquilo que Ele tem feito em todo o mundo, mas em especial para nós como Rede Zoe, Nós temos visto novos começos e nós temos visto realmente Deus trazer um avivamento sobre toda a Rede Zoe. Eu esperava esse amém bem mais forte, irmãos? Amém? Depois que o Huguinho falou que ele está fazendo cego ver, aleijado andar, irmão, você não pode parar isso aqui não. Falei para o Hugo, já que você é o agenciador dele, nós vamos fazer uma turnê no Brasil, que ele pregou, Está curando todo mundo. Aí ele faz um apelo e chama eu estava lá, Hugo, esperando você falar, faz a fila aí, que agora nós vamos orar e vai curar todo mundo. E eu estou com a minha coluna, com a minha coluna arrebentada aqui, e o Hugo não estava orando, aí me cutucaram lá, vem orar, vai orar, estão chamando você para orar. Eu vim aqui e falei, não, você precisa orar por mim. E ele orou, e em nome de Jesus eu estou curado. Porque eu sei que Jesus usou a vida dele, e nós viemos aqui para isso. E sabe, tudo isso que está acontecendo aqui hoje, quando o Jones me convidou, ele não me convidou para ministrar. O pastor Cezinho acho que colocou no grupo, quem vai? Eu falei, eu vou porque eu sei que Deus tem um propósito e algo grande para fazer nessa cidade. Eu acredito nisso, porque é o poder da visão. Em 2014, nós fomos para um primeiro congresso, junto com o Cezinha estava lá no Danilo Figueira, não sei se você lembra disso, na Páscoa, ele sempre faz aquele negócio, e a gente foi, e o tema era o poder de uma visão, lembra?
E lá eu ouvi pastores que são inspirações para nós, junto com o nosso pastor, e eu falei, eu quero ter uma visão, eu quero ter do Senhor algo que me leve, que me impulsione, que quando eu pensar em parar, eu me lembre da visão e falo, não posso parar, porque eu sei, eu vejo essa visão. E sabe, tudo isso que nós estamos falando aqui sobre a simplicidade, sobre o agir de Deus, sobre a constância, é sobre isso que Deus tem tratado e falado conosco lá. E sabe, isso o meu coração queima quando eu começo a falar sobre, porque o nosso DNA, como Rede Zoe, como Zoe, é verdadeiramente isso. É o simples que gera o extraordinário. Você crê nisso? É verdade isso. Hoje eu estava conversando com a minha esposa e eu falei, meu Deus, como Deus é poderoso em pegar pessoas improváveis, insignificantes e trazer elas para o reino dele que é poderoso. Eu estava lá com ela e falei, olha para nós, olha para a nossa história, porque às vezes, nós vamos vivendo nossos dias com Deus e parece que tudo que Deus tem para nós, findou, acabou. Eu sou pastor, eu tenho uma igreja, eu tenho discípulos e é aquilo, não tem mais de Deus para nossas vidas. E duas coisas me marcaram nesse ano que se passou e nesse ano que está, no ano passado e esse ano que está indo para o final. São palavras que nós recebemos o ano passado se cumprindo nesse ano. Tudo que a gente recebeu o ano passado, nós agarramos ela. Eu me lembro que quando eu era criança, eu participava da igreja, e quando o pastor fazia a bênção, você lembra disso? Ele falava para colocar as mãos, e tinha uma brincadeira entre adolescente e jovem, a gente pegava assim, né? Porque falava, ele entregava uma bênção, e a gente falava, vou pegar essa bênção. Era dessa época, né, Cezinha? Deu risada, porque vou pegar a sua bênção, mas a gente vai se esquecendo de tomar posse daquilo que a gente recebe como palavra para nossas vidas, é ou não é? E a gente vai vivendo dia após dia, esperando Jesus voltar. Não, você é chamado para restaurar, para parte da restauração que Deus vai fazer sobre a terra, para trazer quanto mais ou pessoas possíveis para o reino dele. Você crê nisso? Nós não fomos chamados para ficar esperando ele voltar, nós temos uma missão. E dentro disso, sabe, tem queimado no nosso coração. Lá em Fazenda Rio Grande, nós temos experimentado isso, mas isso não é resultado de algo que aconteceu por acaso. Não. Deus nos deu uma visão lá atrás. Quando nós fazíamos parte de um outro ministério, Deus nos deu uma visão, nós seguimos a visão. O começo não foi fácil, como eu tenho certeza que estava conversando com o Chimia, estava falando com o Jones, não é fácil, mas não é fácil porque a gente acha assim, é uma coisa, não, é porque a gente não compreende, não consegue enxergar tudo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, e a gente acha que as limitações e as coisas que acontecem no processo daquilo que Deus vai fazer na nossa história, são empecilhos. Às vezes nós dizemos, o diabo se levantou contra a nossa vida, lá na igreja a gente sempre ouve isso, pastor, o diabo se levantou contra a minha casa. Eu falo, glória a Deus, porque pior fosse se ele estivesse fazendo parceria com você. Se o diabo se levantou, é porque com certeza você está fazendo algo bom. Você entende isso? É isso. E a gente, por não entender o processo, se esquece da visão. O texto que eu vou usar com você é Abacuque, é um texto muito conhecido. O pastor Cezinha tem nos inspirado muito sobre esse texto, mas eu quero dizer para você porque esse texto nos trouxe uma visão maior daquilo que Deus está fazendo. Então, o ano passado nós tivemos a nossa primeira conferência, por isso que eu aceitei vir logo quando o Jones falou, porque eu entendo, eu compreendo que a igreja se move através das palavras que outras pessoas e até mesmo o seu pastor vai entregar sobre a sua vida. Você crê nisso? Porque se a gente não viver a partir disso, vai viver a partir de quê? Nós temos uma liderança, então quando nós nos colocamos debaixo dessa liderança, é importantíssimo que cada palavra que nós venhamos a ouvir, nós tomamos posse e passamos a praticá-la. Nós temos vivido isso. Quando nosso líder, quando nós ouvimos palavra, isso é para nós. Isso é para a nossa cidade, isso é para a nossa igreja, nós vamos pegar isso, nós vamos fazer. Eu me lembro, quando nós começamos em Fazenda Rio Grande, era difícil demais pensar, olhar, quem olhava e dizia, não vai acontecer, mas nós tínhamos uma palavra, nós colocamos estaca lá naquela, tem um viaduto lá na Fazenda Rio Grande, que 90% da cidade tem que passar por aquilo. E quando o Cezinha falou que eles começaram lá em Laranjeiras a fazer atos proféticos, nós falamos, vamos fazer esse negócio também. E nós pregamos lá, pegamos umas estacas de ferro e batemos lá e falamos, isso aqui é nosso, isso aqui Deus nos deu. E nós estaqueamos aquele lugar e dizemos, sabe, nada mudou. Depois daqueles dias, não aconteceu um avivamento. Não aconteceu nada. Eu falei assim, meu Deus, que loucura que nós fizemos lá, né? Mas aos poucos, Deus foi trazendo o cumprimento daquilo que Ele falou.
Agora, se eu olhasse só para as dificuldades, para aquilo que estava acontecendo naquele exato momento, eu nunca teria o olhar para aquilo que Deus preparou no futuro para mim. E o grande problema hoje nosso é olhar para aquilo que está acontecendo hoje, seja bom ou seja ruim, e achar que aquilo resume tudo aquilo que é a nossa história. Não é. Se eu olhar para a minha história, lá para trás eu vou dizer, se eu tivesse ficado preso em todas as áreas da minha vida que eram limitadas, áreas de fragilidade, eu não teria autoridade nenhuma para dizer, mas eu peguei aquilo que era ruim, que podia ser o final da minha história, e transformei em um impulso para ir para perto de Deus. Você está entendendo isso? É isso que eu tenho que fazer. Eu olho para aquilo que deu errado, não como algo que pode me parar, mas algo que pode me impulsionar, algo que pode me fazer ir além. Você está entendendo? Então essa igreja passa por isso. Eu não posso olhar para aquilo que passou, para aquilo que ficou e achar assim, acabou a história. Não acabou, é apenas uma fase da nossa história, e Deus vai transformar isso em um grande milagre na minha vida e na sua vida. É sobre isso que nós temos vivido. Porque se eu olhar sempre para as dificuldades, sempre para as limitações, eu estava aqui com a minha neta, o Emanuel não pôde vir com a gente, a Radassa estava aqui. Irmãos, eu tenho prazer de falar de Jesus, e ela estava ali, ela falava, olha a gente lá, olha nós lá, é maravilhoso isso. E eu estou falando, sabe quando o meu filho não era casado ainda, engravidou, hoje é a esposa dele, nós tivemos uma grande crise. Mas sabe, eu aprendi a ser corajoso. O Cezinha falou aqui, pastores que falam a verdade, que são gente. Eu falei, eu não vou fugir disso. Eu fui lá no altar da igreja e falei, alguns líderes, pastores, nós estão aqui conosco, eu já vou apresentar eles para vocês. Eu até me esqueci, parece que eu estou em casa, que nem estou olhando eles ali, parece que eu estou lá na fazenda. E eu subi naquele altar e disse assim, gente, meu filho errou, mas ele não é um erro, ele só errou. E ele continua sendo meu filho. E a gente vai fazer esse negócio mudar a história dele. E hoje, quando eu olho para minha neta, para o meu neto, eu olho para o meu filho no altar, eu olho a restauração que Deus está fazendo em toda a minha casa, eu olho para isso e falo, é isso, se eu ficasse preso, meu filho, sabe aquela história que as pessoas falavam, quem não governa a própria casa bem, não pode. Eu falei assim, se eu ficasse preso nisso, eu não estaria experimentando o mais de Deus nas nossas vidas hoje. Eu olhei para aquilo e falei, nós podemos mudar a história, nós podemos fazer diferente, nós servimos a um Deus de recomeços, e a gente foi lá e fez. É maravilhoso eu poder tocar. E quando a gente foi chamado de vô pela primeira vez, foi um impacto para a gente. A gente não queria. A gente chegava no mercado e falava assim, ai, que linda a filha de vocês. Nós falávamos, pois é, cara do pai. Mas depois a gente falou, não, a gente tem que falar. E a Radassa cresceu, e a gente não falava. E um dia a Radassa está no mercado, ela fala assim, vovó! Vovó! E nós falávamos assim, quem será que ela está chamando? Era a gente. E a gente tomou posse daquilo e falei, é verdade. Eu estou tocando em gerações. Eu não estava entendendo, eu estava preso a uma nomenclatura, a um status de avô é velho, aquilo. Eu estava preso nisso, mas aí eu entendi, peraí, isso é um privilégio, eu estou tocando as minhas gerações. E a minha neta e o meu neto vão ver o pai deles e o avô deles servindo a Deus, e eles vão seguir esse caminho. Porque é assim que acontece, é por exemplo. O exemplo nós estamos dando. Então Deus foi mudando isso. Eu vou ler o texto para você não achar que a gente está só falando, mas eu vou contar muita história aqui. Nós temos tempo, até meia-noite, está tranquilo. Abacuque capítulo 1, versículo 2 e 3, olha só. É exatamente isso. Vamos ler. Olha só. Olha, o Abacuque é um profeta, vocês sabem disso, ok? O que a gente espera? Que um profeta declare palavras, lance palavras poderosas sobre as nossas vidas. Não é assim que sempre acontece? Parece que nos nossos dias, os profetas só nasceram para dizer assim, eis que te digo isso, aquilo de bom. Mas olha só, Abacuque, olha a reação dele diante das dificuldades. Porque nós precisamos entender que, como o pastor diz, gente de verdade, profeta também é gente. Agora, olha a oração, olha o tipo de oração que ele faz para Deus, que representa muito daquilo que nós estamos falando aqui. Eu quero ler com você, capítulo 1, versículo 2, diz assim, olha a oração dele, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Não parece muito com as nossas orações? Sim ou não? Parece, mas ele é um profeta. E a gente fala, será que é Abacuque mesmo? Será que ele está... Ele continua, até quando gritarei? Ele já começa com escândalo, né? Violência, sem que tu tragas salvação. Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade. Irmão,
É só você parar de ficar assistindo programas sensacionalistas que você vai tirar os olhos da maldade. Começa a focar naquilo que é bom, naquilo que é saudável. Apóstolo Paulo fala isso em Filipenses capítulo 4, ele fala: amados, a respeito daquilo que é bom, puro, santo, aquilo que é excelente, de boa fama, ele fala: pensai nessas coisas. Se a gente só encher nossa cabeça de porcaria, então nossa realidade vai ser essa. Mas eu me aprofundo naquilo que é de Deus, busco aquilo que é o Senhor, e essa será a minha realidade. Abacuque é um profeta, e o que ele está dizendo? Só tem desgraça. Ele continua: a destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflitos por todos os lados. É uma oração bem conflitante, né? Não parece que ele está não acreditando muito que ele é profeta? Por isso, a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. A pergunta é verdade que a justiça nunca prevalece? É verdade que a justiça nunca prevalece? Mas essa oração de Abacuque, não a nossa. Nós nunca dizemos: a minha vida só é desgraça, a minha vida tudo dá errado mesmo? Será que tudo é ruim? E ele termina dizendo: os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Parece William Bonner no Jornal Nacional, né? Só desgraça. Mas é a oração do Abacuque, porque ele está no meio de uma confusão, ele está no meio do povo, no meio da bagunça, e do meio da bagunça você não consegue ter uma visão daquilo que Deus vai fazer. Por quê? Porque você está no meio desse ambiente. Quando você se influencia pelo ambiente à sua volta, você não consegue ser agente transformador daquilo que Deus quer fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque se você está numa fila e está acontecendo algum problema, se você está no mercado e alguém começa a reclamar, você acaba entrando nesse tipo de situação também. É o que Abacuque está falando. Ele está no meio de uma crise. Você sabe, se você conhece o contexto, o povo está em pecado, o povo de Deus está errando. Deus vai levar o seu povo para um exílio logo, logo. E Abacuque está dizendo: até quando isso aqui vai continuar? E Deus está querendo dizer: para de ficar perguntando o que eu vou fazer e começa a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. É o que o pastor Hugo pregou aqui hoje. Para de achar, sabe, a gente fica: olha o que aconteceu lá. Faz o que você tem que fazer no seu local. Porque o ano passado Deus me deu uma palavra muito nítida sobre o meu ministério. O Salmo 1, que todos nós conhecemos, né? Fala sobre não se assentar a rodas escarnecedores, não andar com o ímpio. Mas no final ele fala que o justo é como árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto. E eu li esse texto e conhecia ele desde muito tempo, mas aquele dia Deus falou comigo: você tem um fruto que eu preparei para você dar. E eu comecei a entender isso, é o meu fruto. Por isso que quando o Hugo estava aqui, Hugo, eu fui ali e eu falei: cara, esse é o seu fruto. Se eu quiser fazer essa condição, não vai dar certo, porque esse é o seu. Aí Deus me chamou e eu falei: é isso, eu quero dar o meu fruto. E eu comecei a crer nisso, que Deus me escolheu para alguma coisa, no propósito dele. Sabe, o meu destino, eu escolho fazendo certo ou errado, mas o propósito é Deus que nos dá. Então ele me colocou, ele me deu uma visão daquilo, e eu passei a viver a partir daquilo. E isso é interessante, porque a partir daquilo que eu começo a experimentar em Deus, eu começo a entender que o propósito de Deus, ele supera as limitações e dificuldades que eu possa ter como pessoa. Você entendeu isso? Porque você fica achando: quando eu fizer o curso tal, quando eu for para tal lugar... Não, irmão, o propósito de Deus vai fazer você ir além daquilo que você acha que não é capaz de fazer. Por quê? Porque é o seu fruto. Deus preparou esse tempo para você. Você está entendendo isso? Então, quando eu entendi isso, eu comecei a olhar para as circunstâncias de maneira diferente. Abacuque está dizendo: tem muita desgraça acontecendo, tem muita coisa errada. E se ele ficasse preso nisso, nessa limitação, ele nunca veria a salvação do Senhor. Olha, a Bíblia foi escrita há muitos anos, e a gente sabe o que está escrito nela, sim ou não? Se eu falar para você assim: Davi e Golias, o final da história, quem venceu? Você sabe que é Davi, porque está escrito. Agora, o processo disso, no dia que aconteceu, Davi não sabia como seria. Ele usou a sua fé. Se eu disser para você: o mar vermelho se abriu, você sabe: foi quando Moisés. Mas Moisés não sabia. A mesma coisa com Abacuque. No final do livro de Abacuque, nós cantamos uma canção que sempre fala sobre: ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo não aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Conhece esse cântico? Mas a gente sabe. Agora, quando você está vivendo isso na sua vida, é diferente, sim ou não? É diferente.
Então, se nós começarmos a ficarmos limitados por aquilo que está nos acontecendo, nós deixaremos de experimentar o melhor de Deus. Sabe, irmãos, nós temos aqui conosco, nós trouxemos a Carla e o Cláudio. Fique de pé aí, pastores da nossa igreja. Cezinha vai consagrar eles lá no Start esse ano. Tá lá. Podemos aplaudir a vida deles? É maravilhoso. Sabe, porque... Pode ficar de pé, pode ficar de pé, pode ficar de pé. Porque quando o Jones falou, Fábio, não, você tem que vir compartilhar do que Deus está fazendo é através de você. Eu falei, não é através de mim, é através deles. Eu falei, então vocês têm que ir comigo. Se o povo quer saber o que está acontecendo, não adianta eu e a Ana ir lá. Vocês têm que ir junto. Eu falei, então vocês dão um jeito e vem. O Cláudio e a Carla passaram por um processo, a célula deles. É importante dizer assim que eles foram ganho. Cezinha, quando eu começo a contar as histórias para você, eu falo assim, cara, nós estamos vivendo exatamente um avivamento, porque Laranjeiras passa por isso. E as histórias que Cezinha contava era, porque o Cláudio e a Carla foram ganho por um casal, que hoje a esposa está na igreja, e o marido que ganhou ele, está preso em São Paulo. Olha que loucura. O líder dele está preso, irmão. Era assaltante de banco, de sei lá do que era lá. E um amigo nosso, o Shalom conhece ele, fez churrasco para nós lá, o João, lembra? Está preso, está preso. Por quê? Porque um dia... E aí, o Cláudio e a Carla, eles são ganhos por esse casal, que ainda são bênçãos. O outro está lá se consertando ainda, mas a esposa dele, ele disse, ela está lá com a gente ainda. E eles estão lá, servindo a Deus. Começa a sua célula... A célula começa a crescer, se desenvolve, eles estão muito bem, vem a pandemia, e durante a pandemia, a Carla é diagnosticada com câncer. Então, durante todo esse processo, pandemia, mais isso, se eu errar algumas datas, não tem problema, porque pastor sempre fala a verdade, né? Então, eles vão pelo que eu falar. Então, olha só, a Carla é diagnosticada com câncer, e a gente fala, meu Deus, pandemia, câncer, e eles continuam fazendo suas células online, como todo mundo estava fazendo naquela época, e sabe, mas quando volta, ela está no processo de quimioterapia, está fazendo várias coisas, e a célula dá uma, sabe aquela enxugada assim, que parece que os crentes não querem mais ser crente? E eles vêm conversar, e a gente está conversando, e eu dizia, o Cláudio, pastor, está assim, eu falei, Cláudio, você está vivendo uma vida de devocional, você está vivendo, não, estamos bem, Carla, fica firme. Vai dar certo. Deus vai fazer, vocês têm um propósito, vocês são pessoas que Deus escolheu. E eles continuaram. Irmãos, o resultado disso, eu poderia contar toda a história para vocês, é que um dia nós oramos com a Carla, e ela foi fazer o diagnóstico. E o diagnóstico deu que uma das mamas tinha que ser tirada. E a Carla, eu estou contando isso porque ela é o testemunho da vida dela, ela contaria aqui, mas... diante de tudo que a gente já está experimentando aqui, não ia dar tempo, e ela teve que tirar uma das mãos. Isso seria motivo para qualquer pessoa comum parar. Ela não parou. Seria motivo para qualquer um de nós dizer assim, pastor, preciso de um tempo. E eu diria, claro, meu Deus. Mas nesse processo todo, eles permaneceram, nós não vamos parar a célula, e eles continuaram. Bom, esse ano, o ano passado, nós tivemos a primeira conferência nossa, Conferência Start. Você é nosso convidado 1, 2 e 3 de dezembro agora. Vai acontecer de novo. E nós estamos tão ansiosos, sabe por quê? Porque foi a primeira. E Deus falou tantas coisas. E Deus liberou muitas palavras sobre a nossa liderança. Que nós iríamos crescer, que nós iríamos avançar. Mas nada daquilo ainda tinha acontecido. Mas nesse último encontro com Deus, a Carla e o Cláudio sempre foram muito frutíferos. Sempre levaram pessoas para o encontro com Deus, sempre. Mas nesse último encontro com Deus, a rede deles, só a rede deles, levou 90 pessoas ao encontro com Deus. Não, você não entendeu isso aqui não. Você não entendeu. Câncer, problemas, crises, pandemia, não pararam. Porque olharam para uma visão e eles foram por aquela visão. Levaram 90 pessoas para o encontro com Deus. Se você glorifica a Deus aí do seu lugar, faça isso. É poderoso. É poderoso. Agora escute. Durante o processo de quimioterapia, o médico disse assim para Carla, Carla, olha, assim. Eles não tinham filhos ainda. Você já entendeu aqui, né? Não tinha, né? E o médico falou assim, ó, infelizmente aconteceu, vai acontecer isso, você não vai poder mais ser mãe. Ela falou, bom, não tem jeito. E aí, eu até brinquei com eles, pastor,
viu, Jones? Eles vieram passar uns dias em Santa Catarina. Eu falei, ó, tá indo para Santa Catarina, mas segura a onda, irmão. E o Cláudio e a Carla vieram para Santa Catarina, ficaram aí num hotelzão, tá? E voltaram. O médico falou, não engravida. Sabe como é que é esse negócio aí, né? Não engravida. Eu falei, então, solta o louco. 2 meses depois, a Carla vem... 4? Ela está me ajudando lá. 4 meses depois, a Carla vem assim, pastor, estou grávida. Não, mas escute, calma aí. Ela falou assim para mim, ela não falou estou grávida, ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, estou grávida. Eu falei, não sabe. Ela falou desse jeito para mim, Cezinha, você imagina chegar para mim, depois de 5 dias aqui em Santa Catarina, falar assim, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, eu sei como é que é esse negócio aí, eu sei como é que é. E ela estava grávida, e o médico falou assim, é impossível. Ela falou assim, então, pois é, eu sirvo a um Deus que é Deus do impossível. Agora calme, lembra que ela tinha tirado uma mama, e o médico falou assim, ó, a outra não tem como não tem como engravidar, e não tem jeito, não vai ter leite no outro, porque foi cortado os canais, eu não sei os nomes, tal. O médico falou isso para ela. A Heloísa nasceu e mama. Entendeu? Isso é muito louco, irmãos. É tão gostoso contar isso, porque o resultado disso na vida deles não são as 90 pessoas, isso é importante, sabe, isso é maravilhoso, nós somos chamados para ganhar o mundo, amém? Mas o mais importante é o testemunho de vida deles. Uma vez eu ouvi, naquela vez mesmo lá no Paulo Mazzoni, no Danilo, o Paulo Mazzoni falou assim, quem tem história para contar vai longe. Eu falei, cara, que testemunho poderoso esse, é maravilhoso, e eles têm vivido esse tempo, células multiplicando a partir deles, discipulado. Tem um menino que abriu a célula deles agora, o Alisson, ele e a esposa, eles levaram mais de 20 pessoas. Sabe, irmãos, são coisas poderosas que estão acontecendo. Por quê? Porque pessoas pararam de olhar para suas crises e transformaram as suas crises é como se fosse um trampolim para ir mais alto. Fala para quem está do teu lado, usa as suas crises para ir mais longe. Pare de murmurar, obrigado. Podemos aplaudir mais uma vez o Cláudio e a Carla? Estou sem relógio. Então dentro disso, Abacuque está lá vendo só desgraça, e o que ele vive? A desgraça. Ele olha só para o problema, o que ele vive? Só os problemas. Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para olhar para Ele. Não tem uma canção de um pessoal famoso que fala, os que olham para ti são radiantes. A gente está vivendo isso. A gente está experimentando isso, porque a gente cantar é uma coisa, experimentar é outra. Então, é importante para nós. O que nós estamos vivendo em Fazenda Rio Grande não é resultado de um dia, são resultado de mais de 5 anos, esperando aquilo que Deus prometeu. Ele me deu uma visão sobre aquilo, e eu falei, nós vamos correr por isso. No meio do caminho, veio pandemia, veio problemas, e nós pensamos assim, o que fazer agora? Terminou a pandemia, nós pensando, qual a estratégia? Sabe, célula, o pessoal começou, porque célula, porque isso, porque aquilo, não pode ir, não pode... E a gente foi, sabe, assimilando aquilo como verdade. Nós somos chamados para ir contra tudo aquilo que vai contra as coisas de Deus. Então nós vamos aceitando muitas coisas, e a gente foi aceitando aquilo, as pessoas não querem muito mesmo, e a gente foi experimentando isso. Um dia eu estou orando, entendi que eu tenho meu fruto, eu estou orando, sala de oração, nós estamos lá orando, e Deus falou para mim, eu falando, Deus, me mostra, Senhor, o que eu devo fazer. Será que é gravar vídeos? Será que é fazer isso? Será o que é? Que as pessoas começam a se apaixonar, e Deus falou assim, não, volte a fazer o que vocês faziam. Volte a fazer o que vocês faziam. Eu falei, o que a gente fazia era fazer célula, levar a gente para o encontro com Deus, orar, jejuar, buscar, falar sobre discipulado, falar sobre cuidar de vidas, porque parecia crime falar de cuidar de pessoas. Depois que a gente não podia mais chegar perto, parecia que era, sabe, algo que ficou longe, não. E eu entendi isso de Deus. Eu falei, esse é o nosso DNA, nós não podemos trocar isso. É claro que nós temos viés proféticos, adoração, tudo isso é importante na igreja, amém? Mas cada um foi chamado para algo. Nós, como Rede Zoe, fomos chamados para transformar aquilo que é simples em algo extraordinário, amém? E a partir disso mudar o mundo. Esse é o nosso chamado. Gente de muitos lugares virão para perguntar como é que é. A gente vai dizer, é simples. Eu me lembro que o Cezinha sempre contava essas histórias.
Eu sou fruto disso. Eu conheci pelo YouTube. Falei, de onde que é essa igreja? Eu não sabia onde era Laranjeiras do Sul. E eu ouvi os testemunhos. Sabe, daquilo que está sendo gerado através de coisas simples. E eu falei, é isso. Não adianta eu querer gravar vídeo. Não é o meu chamado. O Lipe é bom nisso, né? Vai estar aqui amanhã o Lipe. Mais ou menos. Está gravando isso aí, Jones? É bom. O Lipe é bom. Mas não adianta eu querer fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou. Então, como eu consigo visualizar isso? Se eu estiver no lugar certo. Abacuque está no meio da confusão. Nós temos aqui um outro casal, Miri e Vanderlei, está ali. Pode ficar de pé. Olha só. Quando eu conheci eles, quando eu conheci o Van e a Miri, o Vanderlei devia para todo mundo. Não, ele falava, aquele ali eu devo. Eu falei, para. Casamentos a ponto de destruir, família destruída. E nós apresentamos Jesus Cristo para eles de uma forma simples. E sabe, o que eu mais amo mesmo na nossa igreja, é que os testemunhos, quando Deus vai fazendo a sua obra, os testemunhos parecem muito iguais do que a gente ouve onde Deus está fazendo avivamento. E aí o Vanderlei começou a caminhar, começou a buscar, crescer, avançar. Hoje, a célula deles é enorme, é uma célula que abraça. A Miriam faz parte da ação social da igreja. Ela é uma pessoa que ela e o Vanderlei são pessoas assim, pastor. Se você ligar 2 horas da manhã, ele sai da cama dele para ir atender. A Miriam é a mesma coisa. Você fala, gente, tem uma família lá. Vocês estavam falando aqui, o Chimia estava falando. O William estava aqui falando que ele olhava para aqueles lugares. Irmão, é isso. São pessoas que vão até lá, sabe? Que querem fazer isso. Eles são pessoas assim. Eu e a Ana, nós sempre falamos, meu Deus, o nosso povo, eles são demais. E eu acho que todo pastor tem que olhar para isso e olhar para suas ovelhas e dizer, eles são demais. Eu vou nas igrejas, nós estávamos lá em Portugal esses dias, né? Porque agora eu falo bem português porque eu fui para Portugal, entendeu? É piadinha nova que eu aprendi lá para trazer para cá. Mas eu estava lá, irmão, assistindo o nosso culto, que lá é mais tarde também, né? Lá é mais tarde. E eu estava aqui, eu falei, é totalmente diferente, eu queria estar na minha casa. Na minha casa. E algumas pessoas falaram assim, esses caras vão querer vir para Portugal. O Cezinha disse assim, vivendo o que eles estão vivendo lá, eles não vão querer. E eu falava, é verdade. E eu não quero Portugal, eu quero Fazenda Rio Grande. Eu quero aquele lugar, eu amo aquele lugar. Quando nós chegamos lá, o povo falava mal. Hoje, sabe, irmãos, naquela cidade, nós tivemos durante 2 anos, a cidade que mais produziu empregos no Paraná. Isso tem que falar um glória a Deus poderoso, porque nós temos que mudar a sociedade. Não adianta a gente dizer, eu tenho uma igreja lá, mas que não muda nada. Nós estamos orando e declarando sobre aquela cidade durante todo esse tempo. Esse mês, Fazenda Rio Grande, no Paraná todo, foi a cidade, uma delas, ou talvez a única, que teve todas as contas aprovadas. Sabe aquele negócio da prefeitura lá? Todas aprovadas, todas, 100%. Saiu no jornal, irmão. A gente sai no jornal. Os políticos são honestos, nem todos, mas nós estamos lá, orando e declarando. É isso mesmo, essa é a cidade que nós queremos que ela seja conhecida. Nós queremos que o povo que está lá saiba que nós estamos orando. E você pode dizer assim, pastor, mas isso aí tem a ver com vocês? Claro que tem, porque eu aprendi com o meu pastor que nós pastoreamos uma cidade. Vou falar de novo. Eu aprendi com o meu pastor que nós pastoreamos uma cidade, não uma igreja. É direito nosso e é dever nosso interceder pela nossa cidade. E se você está fazendo, você mora aqui em Itajaí, faça isso. Faça declarações. Não, pastor, já tem tanta gente que faz isso aí. Você vai dar o seu fruto. Amém? Abacuque está na confusão. Na confusão que ele vê? Confusão. Problema, não vai dar certo. Capítulo 2, versículo 1 fala assim. Pode colocar para nós lá. Subirei, ele diz, subirei ao meu posto, ou a torre de vigia, em outra versão, né? A torre de vigia, e tomarei minha posição sobre a muralha, e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá em resposta à minha queixa. Quando ele sai do local errado, da confusão, quando ele sai da visão natural, quando ele sai da altitude normal, e ele sobe, ele tem uma visão diferente. Ele começa a ver diferente. Eu me lembro que quando eu trabalhava em uma empresa
nós fazíamos produção e eu era supervisor de produção, então nós, às vezes, do plano das linhas de produção, a gente não conseguia enxergar uma falha no sistema de produtividade. Mas aí, quem aqui trabalhou? Eu trabalho em uma empresa de produção, linha de produção, já trabalhou? Alguém? Olha só, então você vai entender o que eu estou dizendo. Aí o que a gente fazia? A gente tinha um mezanino, a gente subia de lá, do alto a gente conseguia enxergar falhas dentro da linha de produção. A gente conseguia enxergar alguém que não estava cumprindo o seu papel direito. A gente conseguia entender falhas nos componentes que estavam faltando da linha. Do alto você vê melhor. Entendeu isso? Do alto. Enquanto o Abacuque está no mesmo plano do problema, ele não consegue enxergar a solução. E quando ele não consegue enxergar solução, como eu e você, ou alguém que a gente conhece, ele reclama. Ele diz: até quando? Quando isso vai acabar? Na verdade, Deus usa muitas vezes circunstâncias terríveis para produzir em nós fé suficiente para a gente ir longe. Então, quando eu olho para um problema, por uma crise, eu tenho que ter duas visões, porque é assim que acontece. Para tudo que você olha, tem duas visões. Ou você olha, é pequeno demais, ou você olha, vai ficar grande. Ou você olha, não tem jeito, ou você fala, Deus pode fazer um milagre. Essa é a história. É isso que Deus tem. Quando Abacuque sobe lá do alto, ele tem uma visão melhor. Na produtividade nós chamamos isso de overview, uma visão geral. Irmãos, isso é muito importante na nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes você pega um pedaço da sua história e transforma em toda ela. E não é. E não é. E se você não fizer esse exercício, você vai ficar limitado. Abacuque, então, lá de cima, ele tem uma visão diferente do que Deus vai fazer. Você entendeu isso? Deus está chamando para ir para o local certo. Quando ele vai para o local certo, Deus dá uma visão para ele. Diferente. Ele tinha uma palavra. Agora Deus dá uma visão para ele. Deus fala assim, escreve a visão. Você lembra disso? Está lá. É só você ler o texto depois. Escreve a visão. No local certo nós temos revelação do Senhor. Amém? No local certo nós temos a visão certa, que nos fará correr. O texto fala isso. Claro que dentro de um contexto teológico não é só isso, mas nós estamos usando como pretexto para dizer para você, quando você está no lugar certo, que Deus preparou para você, você vai ter a visão certa, o propósito certo, o fruto que Deus escolheu para você, e você passa a correr por aquela visão. Entendeu isso? Agora escute só. A visão cresce, se desenvolve, como a salvação se desenvolve. Nós vamos avançando nela, sabe? E a visão e a promessa de Deus também. Antes você tem uma palavra de Deus. Quantos aqui já tiveram uma palavra de Deus sobre a sua vida? Ok? Se você corre a vida inteira com essa palavra, não cresceu, não avançou. Eu tenho uma palavra, faz algo por ela. Corre atrás dela, porque quando você se esforça para cumprir aquilo que Deus prometeu, através da vida de alguém, ou até mesmo o próprio Deus, você está exercitando aquilo que Ele te prometeu. Agora escute. Quando Abacuque recebe a visão, ele passa a correr pela visão, não mais só pela promessa. Deus está dizendo, eu vou restaurar o meu povo. Eu vou usar os babilônios para isso, eu vou usar os caldeus para isso, mas eu vou restaurar o meu povo. Então agora, Abacuque tem uma visão. Escute, há um tempo atrás, nós fomos desafiados pelo nosso pastor a olhar para daqui 10 anos. Você já deve ter passado por esse tipo de exercício, de fechar os olhos e olhar e dizer assim, daqui a 10 anos você quer estar onde? Você lembra disso? Alguma vez você já foi ministrado sobre isso? Daqui a 10 anos você quer estar onde? Eu me lembro. Eu estou dizendo para você, quando eu olho para um profeta, para um homem de Deus que está falando sobre mim, eu pego aquela palavra e transformo na minha promessa. Eu ouvi, daqui a 10 anos você quer estar onde? E eu olhei, fechei os meus olhos e falei, daqui a 10 anos eu quero estar cumprindo o propósito de Deus. E eu olhei e vi, eu tive uma visão que confirmava uma palavra que eu recebi antes de eu ser pastor. Você está entendendo? A visão confirma a promessa, a palavra. Você não passa mais a viver apenas pela palavra que um dia foi dita, mas a visão te faz correr e ir mais rápido. Então eu recebi uma palavra antes de ser pastor. Um dia uma pessoa em Minas Gerais, eu nunca tinha ido para lá. Minha esposa tem os avós dela lá, e a gente foi para lá, e a gente foi num culto de uma igreja batista, e no final daquele culto, aquela igreja batista era diferente, porque no final do culto, a pessoa veio para mim, olhou assim, e já apontou, e falou assim, Deus está me mostrando algo na sua vida. Eu falei, meu Deus, eu vim de tão longe. E ela falou assim, eu vejo você servindo a Deus, e ministrando, e falando do amor dele para muitas pessoas. Eu falei assim, amém. Você recebeu uma palavra e falou amém? Amém. E quando você fala amém, você diz assim seja, vai ser. E eu guardei aquela palavra. Então eu me tornei pastor, comecei a pastorear.
mas eu tinha aquela palavra. Um dia, eu estou orando, e Deus me deu uma visão, muito maior do que eu estava vivendo naquele tempo. Porque a verdade da nossa história é assim. Quando Deus nos dá uma promessa, uma palavra, nem sempre nós vamos ver num primeiro momento aquilo que vai acontecer. Você olha e nada mudou. Então, eu pastoreava e era pastor de uma igreja pequenininha, sabe, com 30, 40 pessoas, mas eu peguei aquilo e eu falei, Deus vai fazer. E eu comecei a preparar e discipular pessoas. A prova disso, é de que nós acreditamos nisso, é que a Jéssica Milena e o Léo estão aqui, fique de pé aí. Esse casal jovem, é demais, a história deles é demais. Porque o Léo era perdido, desviado, nós tivemos que converter ele para ele poder casar com a Jéssica, senão não ia casar. E eles casaram esse ano, em fevereiro, tive o privilégio de fazer, porque a Jéssica, ela cresceu junto com a minha família, junto com o meu filho. E no meu celular, a Jéssica, eu digo para ela, né, o Caio morre de ciúmes disso, porque no meu celular eu coloco o Caio, filho, e a Jéssica também é filha. Então, quando toca meu telefone, eu falo, a filha está ligando. Nós temos esse carinho por ela. Desde criança, desde os 6 aninhos, eu acho que é isso. 6 aninhos. E esse é o poder da visão. Nós olhamos para ela e eu e a Ana dizíamos, nós vamos cuidar dela. Nós vamos cuidar dela. E a gente está cuidando dela. E quando ela começa a namorar o Léo, eu falo assim, que eu vou matar esse cara, rapaz. Esse cara, eu queria matar ele. Vai desviar a menina. E nós oramos e oramos e oramos. E hoje o Léo é um líder de célula. E esse mês, ele fez uma multiplicação. Vamos lá, irmão, se anima aí. Quanto tempo, Léo, você tem de convertido? 1 mês? Não, estou brincando. Um pouquinho mais. Um ano e? 1 ano e meio, irmão. Viu, Léo? Você é demais, Léo. 1 ano e meio. Ele tem a célula dele e a célula dele multiplicou. Você está entendendo isso? Mas tudo começou lá na Jéssica. Desde os 6 anos. Ela foi crescendo, foi crescendo. A Jéssica é líder da maior rede de jovens moças que eu conheço. A Ohana é demais. E ela lidera essas moças hoje. Só de moças. Hoje eles têm um projeto chamado Mesa, que elas ministram meninas de 6 anos em diante. Você fala assim, não, essa é criança. Não, a Radassa participou da última que teve agora, aprendendo a se comportar como princesa. Como é que a gente vai combater o que aqueles... Está gravando, né? Os abençoados falam sobre os nossos filhos. Não é falando mal deles, não é só criticando, é fazendo o contrário. Fazendo com que a família seja o centro. E nós pegamos essas meninas, levamos elas, colocamos uma mesa linda, preparamos com a melhor maneira possível. Elas foram tratadas como princesas, tiraram foto como princesas. Para quê? Para colocar dentro delas o padrão de Jesus na vida delas, amém? Então, quando você olha para a visão e corre com ela, não importa o tempo, demorou mais de quase 20 anos, amém, Jéssica? Mas agora a Jéssica é uma pastora lá na nossa igreja, amém? Pode sentar, ela cuida de toda a área infantil. Kids, Connect, Teens e jovens. Eles fazem redes e vão centenas de jovens. Mas um dia, lá atrás, nós acreditamos em uma visão e cuidamos dela. Sabe, quando Deus revela para Abacuque a visão, ele passa a correr pela visão. Eu quero dizer para você que nós olhamos para um texto bíblico, o livro de Gênesis, Abraão recebe uma palavra de Deus, uma promessa. Você vai ser pai, não é verdade? E depois de receber a palavra, nada mudou. Nada mudou. Abraão erra, falha em algumas coisas. A prova de que a falha não limita quem nós somos é que a falha de Abraão está escrita, de Davi está escrita, a nossa também não limita. E Abraão errou e Deus falou assim, a promessa não mudou por causa da sua falha, você entendeu isso? Porque hoje, Deus está falando com você aqui, a promessa não mudou porque você errou, a promessa não mudou porque você falhou, a promessa continua de pé. Então Deus chama Abraão um dia e diz assim, Abraão, lá atrás Deus fala para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, você conhece o texto, terra limita a tua geografia, eu quero levar você para grandes lugares, não é assim, Jones? Estava lá em Laranjeiras, olha como é que mudou a geografia. Eu estava lá em Jacarezinho, pequenininho, estava falando com a Ana, como é que ele tira eu de Jacarezinho para fazer isso? O Edgar é de Santo Antônio da Platina, que é distrito de Jacarezinho.
entendeu? Jacarezinho é a metrópole, entendeu? Ele nasceu em Santo Antônio, mas é coisa pequena. Jacarezinho não. Deus faz isso com a gente, Ele muda a nossa geografia, mudou a geografia de Abraão. Sai da tua parentela. Às vezes é legal sair da parentela também, porque às vezes muita gente limita por aquilo que a gente já fez no passado. Não você, mas quantos conhecem alguém que antes de conhecer Jesus pisou bastante na bola? Deixa eu ver aqui, quem conhece. A gente pisou bastante. E às vezes as pessoas olham para o encontro com Deus é uma loucura com isso, não é verdade? O encontro com Deus é uma loucura com isso. Vocês vão fazer encontro com Deus logo aqui, vai bombar isso aqui, vai vir gente louca de tudo quanto é tipo. E as pessoas vão dizer assim, aquele lá, meu Deus, aquele lá é louco. Não, e as pessoas tentam limitar quem nós somos pelo que a gente fez, não por quem a gente vai se tornar no Senhor, amém? Então se eu olhar para o meu passado, eu vou dizer, o que esse cara está fazendo lá? Mas Deus não consulta o meu passado para me mostrar e me levar para o futuro que Ele mesmo preparou para mim. Então quando eu olho para isso, eu vejo, Deus está moldando isso, Deus está fazendo. Deus fala para Abraão, vou tirar você da sua parentela, porque ela pode limitar você. Mas essa não é a única vez que Deus chama Abraão para sair. Um dia, depois de ter acontecido essas coisas, Deus fala para ele, sai da sua tenda. E um dia, eu estava lá no Mato Grosso, e eu me lembro dessas coisas porque marcam a nossa história. Eu estava lá, e eu falei com o Cezinha, falei, pastor, estou aqui, num lugar, sabe, uma igreja gigantesca, e eu estava lá para ministrar, e eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E o Cezinha mandou um texto, que falava sobre nós sermos, eu acho que é Isaías 50, que falava sobre nós sermos conhecidos por pessoas que nunca viram a gente. Eu falei, eu estou lá, e ele falou assim, um dia, Deus chamou Abraão para fora da sua tenda, e mostrou para ele, como seria a descendência dele. Deus chamou ele, sai da sua parentela, sai da sua terra, e um dia sai da sua tenda. A tenda, e aquilo que o Cezinha escreveu, ele disse assim, a tenda limitava. Sabe, às vezes, circunstâncias, questões pessoais, familiares, limitam o que Deus quer fazer na nossa história. Então, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua tenda, e olha para o céu. Ele olhou para o céu, você conhece a história, ele fala, conta as estrelas, ele contou. Deus deu uma visão para Abraão, não somente uma promessa agora Abraão tem uma visão, e isso é diferente, irmãos. Sabe, a promessa cresceu, se desenvolveu, enquanto você está dizendo, eu tenho uma palavra, tudo bem, você tem uma palavra, mas e aí? Tem que se desenvolver, tem que correr, tem que querer, tem que gastar tudo que tem por aquela palavra. Se você não faz isso, fica esperando, não vai acontecer. Agora ele está lá, e Deus fala para ele, olha, você correu essa carreira, você errou, você falhou, Abraão, mas deixa eu te mostrar uma coisa, o que você está vendo agora, não são estrelas, é uma visão daquilo que eu farei através de você. Agora ele não tem mais só uma palavra, ele tem uma visão, e ele passa a correr pela visão. Escute, quantos são aqui dessa igreja? Erga a sua mão. Você tem que ter uma visão nesse final de semana. Se é que você já não tem. E se você tem, corra por ela. Não é só uma visão, não é só uma palavra. Agora você tem uma visão. Sabe, lá na nossa igreja eu falei sobre isso. Quando você passa por um momento bom, você tira uma foto, não é assim? Tira uma foto. E essas fotos, eu me lembro, quando eu era criança, a minha mãe pegava as melhores fotos e colocava essas fotos na estante. Lembra? Na estante, ficava lá, e todo mundo chegava, nossa, que foto linda, que foto linda. As fotos retratavam uma parte boa da sua história, não era toda a sua história, mas retratava uma parte boa. Abraão tem uma palavra, Deus fala para ele, vou te dar uma visão, e toda vez que você olhar para isso, toda vez que você olhar para essa visão, você vai se lembrar, eu vou cumprir essa visão, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele vai cumprir. Então agora, Abraão, não é só uma palavra, você tem uma visão, e isso é importante, porque a maioria de nós olha para aquele texto e fala assim, Abraão ficou contando as estrelas. Eu fico imaginando que não foi a única vez, ou a última vez, que Abraão sai da sua tenda e começa a olhar para os céus, porque depois que você recebe a visão, tudo que você começa a viver, parece que tem a ver com aquilo. Toda palavra que é lançada, todo lugar que você vai, tem a ver com a visão que Deus te deu. Pelo menos comigo é assim. Nós vamos para um lugar, nós fomos conhecer outro país, tudo está se cumprindo daquilo que Deus prometeu lá atrás. Você entendeu isso? A palavra para Abraão não é só porque nós contamos, ele não pôde contar, e nós se apegamos a um detalhe pequeno, porque o detalhe de contar é pequeno, diante daquilo que ele viu.
Quando eu olho para aquele texto hoje, uma revelação minha, daquilo que Deus falou comigo em um devocional Fábio, é assim. Quando Abraão olhava a partir daquele dia que eu dei para ele a visão, ele não via mais estrelas, ele via seus filhos. Deus está te dando uma visão. E quando Abraão olhava, eu fiquei imaginando, aquele lá é o Fábio, aquele lá é o Roberto, aquele mais gordinho lá é o fulano. Sabe, ele olhava como filho. A visão impulsionou ele. E a partir daquilo, a história de Abraão mudou. Deus cumpriu, sim ou não? Cumpriu. É assim que ele faz. Mas a palavra cresce, a promessa cresce e se torna uma visão. A pergunta que eu tenho para você: você tem essa visão? Daqui a 10 anos, você sabe aonde Deus vai te levar? Porque se você já viu esse lugar, uma vez um pastor ministrou, ele disse assim, Cezinha já falou sobre isso, tudo que a gente vê em Deus, a gente vê pela segunda vez. Lembra disso? Pastor Márcio ministrou no Incendiários. Tudo que você vê em Deus, você vê pela segunda vez. Então você viu de forma profética, e quando aquilo acontece, você fala, eu já vi isso, eu já sabia, Deus já tinha me mostrado. Você está entendendo isso? Eu quero que você experimente isso, porque sabe, irmãos, no último encontro com Deus, que nós fizemos agora, há 1 mês e meio atrás, 2 meses, não deu ainda, nós alugamos um espaço, que cabia 1.200 pessoas, nós alugamos mais de 500 cadeiras, e quando nós fizemos a chegada do encontro com Deus, eu estava lá, feliz, olhando tudo aquilo, e nitidamente, todas as pessoas que vieram falar comigo, da nossa igreja, que fazem parte da nossa liderança, eles disseram assim, pastor, não é isso ainda, porque qualquer um ficaria feliz com o tanto de pessoas que estavam lá, o tanto de pessoas que nós estávamos tocando, pessoas que, sabe, que nem faziam parte do nosso convívio há pouco tempo atrás, agora estavam lá se derramando no Senhor, e eu lá do altar, eu sozinho, eu estava pensando, não é isso ainda, Deus tem muito mais do que isso, Deus é maravilhoso estar vivendo tudo isso, mas nós queremos mais. Aí sabe por quê? Porque você está debaixo de uma cobertura, pastor Cezinha, pastor Sueli, que nos impulsiona. Um dia o Cezinha, e ele impulsiona ao contrário, né? O Cezinha um dia ministrando, ele falou assim, se todas as igrejas do mundo, lembra disso? Eu estou em depressão até hoje por causa dessa palavra. Se todas as igrejas do mundo tivessem cheia, 2% do mundo caberia nas igrejas. Eu falei, que é isso? Eu estava achando que estava abafando. Aí eu levei isso para minha cidade, tem 160 mil habitantes, eu estava lá com 500 pessoas, eu falei, isso aqui não dá nem 0,1%, que vexame que eu estou fazendo aqui, Deus, que vexame que eu estou fazendo aqui, eu não tenho cumprido o meu propósito, me ajuda a cumprir melhor. E quando eu olhei aquele barracão que nós tínhamos alugado, gigantesco, cheio de gente, eu falei, não é isso, porque isso aqui não dá 1% dessa cidade, nós vamos correr para ganhar não 10, não 20, para ganhar aquela cidade para Jesus. É isso, pastor, mas vocês vão ganhar? Claro que não, porque nós estamos orando pelas outras igrejas também, para que elas ganhem, porque não vai caber, entendeu? Essa é a palavra, é sobre isso. Você ama Jesus, amém? Mas se você não fizer o que ele fez, esse amor é banal. Eu amo a minha liderança, eu amo os pastores que são amigos nossos, eu amo tudo isso, eu amo, mas se eu não fizer isso, dessa vida que eles vivem, a minha verdade, estou completamente fora de conexão. Eu quero estar lá, mas não quero fazer parte, eu não quero gastar a minha vida. Nós achamos lindos os testemunhos, não é verdade? Coisa maravilhosa, mas você está pronto para experimentar mais da presença do Senhor, e Ele te tirar da zona de conforto e falar assim, agora nós vamos mudar essa cidade aqui, vai ser diferente, e vai começar com você, vai começar. Nós estamos, vou terminar, tá, irmãos, para você ir embora. Nós estamos na série Deus das Montanhas, Deus dos Vales, e eu acho lindo porque, mandei para o Cezinha, nós já tínhamos ministrado essa palavra alguns meses atrás, o pessoal está aqui. E uma das coisas que me chama a atenção naquele texto, 1 Reis capítulo 20, é que Acabe, que é o rei lá, ele faz acordos com o inimigo, ele faz acordos sem consultar Deus. Tudo isso é uma coisa assim terrível para um rei do povo de Deus não consultar Deus. Mas muitas vezes nós estamos vivendo assim, fazendo coisas sem consultar Deus, sem saber se é a vontade dele. Mas o que me chamou a atenção é no final da história, quando Deus fala que o inimigo vai voltar, e ele diz assim, mas o inimigo vai querer atacar vocês, mas vocês vão provocar uma guerra.
Sabe, o que Deus está querendo ministrar no nosso coração é que está na hora da gente provocar uma guerra contra o inimigo, contra Satanás. E o rei pergunta assim: quem é que vai começar essa guerra? E ele fala: você. Ele diz: como a gente vai vencer? E aí ele fala: os jovens vencerão essa guerra. Esses dias meu pai teve um sonho, e ele viu a Radassa e o Emanuel. Meu pai é uma pessoa muito simples, fez até a 4ª série. Mas ele é um homem voltado para aquilo que é o propósito de Deus. Crente. E ele teve um sonho, ele me ligou. Tive um sonho com as crianças, que é bisneto dele. Você vê que coisa maravilhosa? Meu pai poder ver isso. Eu sou totalmente feliz em família. E meu pai disse assim: eu vi a imagem de Jesus voltando. E o Emanuel e a Radassa estavam de pé na volta de Cristo. E aí meu pai falou assim: Fábio, Deus vai voltar nessa geração. E irmão, meu pai é um homem de 76 anos que não precisava mais tratar sobre isso. E Deus também não precisava dar esse tipo de sonho para ele, para um homem que serviu ele a vida toda praticamente. Mas Deus faz isso para nos provocar. Nós estamos preparando a geração que vai vencer a batalha. Você não entendeu isso aqui não? Nós estamos preparando a geração que vai vencer as batalhas. Quem vai começar a guerra? A gente. Quem vai vencer? Os jovens. Eu creio nisso. Eu quero estar bem velhinho para ver tudo isso, o pau quebrar. E os nossos netos, meu filho já não vai ser, né? Mas porque a Ana já não quer mais ter filho. Eu ainda estou animado, mas não depende só de um, né? Então, mas os meus netos, os seus bisnetos vão estar lá, vencendo a guerra. Você crê nisso? Eu creio nisso. Aqui em Itajaí, vai começar uma guerra esse final de semana. Quem vai começar? Fala: sou eu. Abacuque vai para o final da história e ele aprendeu a lidar com as suas dificuldades, porque o crente que não aprende a lidar com o dia mal só dá trabalho. Abacuque aprende a lidar. E a música que nós cantamos é resultado de uma oração murmuradora no começo, de uma busca de intimidade com o Senhor. E quando ele tem essa busca de intimidade, ele tem uma visão. Deus dá uma visão para ele. A partir dele estar no local certo, ele escreve a visão de forma correta. E agora, tendo a visão, ele diz: quando eu do capítulo 3, põe para nós. Pode ficar de pé, irmãos. Já vou orar encerrando esse momento aqui. Põe lá, capítulo 3, acho que é o versículo 15 ou 16 ali. Eu não pedi esse, né? Põe 16, é o 16. Olha lá, ó. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas, essa versão King James, né? Tá. Assim que eu ouvi isso, eu tremi de medo. É o que ele está falando. Porque às vezes o que Deus vai fazer na nossa história, no primeiro momento, não parece tão bom. Quando você ora pedindo um milagre pelo Senhor, você espera que Deus faça assim, brrr, e resolva. E Deus fala assim: não, eu vou usar um médico, vai ter que fazer 6 meses de quimioterapia. Na nossa igreja nós temos só esse ano, e o ano passado, 6 testemunhos de cura de câncer. Se fosse você um curado, você ia dar um glória a Deus bem grande aí, né? Como não é você, amém. Né? 6 testemunhos de cura de câncer. Jesus está fazendo milagres ainda hoje, viu, Hugo? Continua. Depois de entender e ficar com medo, porque não é porque você recebeu uma palavra de que Deus vai mudar a sua história, que a gente ainda não tem medo. Tem hora que a gente tem que falar para Deus, que é o nosso Pai: Pai, eu ainda tenho medo. Eu ainda estou com medo. Será que vai acontecer? Mas eu aprendi a confiar. Eu estou com medo ainda, mas eu aprendi a confiar. E aí no versículo 17, é a história que todos nós cantamos, fazemos dela declarações.
mas não precisamos só cantar e declarar, porque virou uma canção. Esse é uma canção, essa parte. Ele diz no 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais. 18: eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Que nós possamos experimentar isso, que Deus te dê uma visão. É maravilhoso. Cezinha sempre disse, ele tem uma visão, Deus deu para ele, e ele dizia para a gente: Deus vai dar uma visão para vocês. E hoje nós podemos correr isso, debaixo de uma cobertura maravilhosa, de um discipulado poderoso, mas nós temos a nossa visão e nós estamos correndo por ela, estamos experimentando isso, algo sobrenatural, que nós estamos contando e falando para todas as pessoas. Irmãos, por final de semana nós recebemos mais de 30 visitantes naquele lugar. Isso é favor de Deus, não tem a ver com a gente. É muito simples para a gente dizer que a gente é bom em alguma coisa. É muito simples. Mas Deus liberou seu favor, e assim Ele está fazendo por toda a terra. Inclusive aqui em Itajaí. A pastora falou sobre a Ju. E eu vejo, Jones, Deus faz da melhor maneira possível. Ele não erra. Olhando hoje para aquilo que Deus está fazendo aqui, eu disse para ele que eu assisti o primeiro culto da chegada aqui pela internet. Eu falei assim: cara, como é bom entrar naquele... Eu não estava aqui ainda, né? Mas eu falei, como é bom ver Deus se manifestando no lugar que sempre foi de adoração. E eu falei para ele: vai acontecer, vai acontecer. E eu quero declarar isso. Durante alguns anos da minha vida foram difíceis, família, finanças. Irmãos, eu sempre tive cobertura espiritual, pessoal, e o Cezinha sempre dizia assim: vai passar, vai passar, vai passar. E nós se apegávamos àquelas palavras. Não é só aquela cobertura emocional, sabe, dizer vai passar como qualquer... Não, nós acreditávamos naquilo. Essa fase vai mudar, e agora nós começamos a primavera. Essa fase vai mudar aqui também, amém? Já mudou. E a gente se apegou, sabe? Hoje eu tenho prazer, sabe? Eu falo de tudo que eu estou falando, o que é mais saudável. Vocês estão olhando, as pessoas olham e falam: meu Deus, encontro com Deus, isso, aquilo. Sabe, nós vamos começar o cordão de 3 dobras lá agora. 40 casais, nós tivemos que deixar uns 30 na fila de espera. É maravilhoso, tudo isso é bom. Mas sabe qual que é o melhor de tudo? É poder olhar para minha esposa ali agora, ó. E tá bem. É poder ver, olhar para ela e ela não precisar baixar a cabeça quando eu prego, dizendo: não está bem lá em casa. Eu aprendi isso no discipulado, que não adianta você querer fazer muita coisa quando a família não está bem. Viu, Jones? Vocês estão bem demais. É muito bom. Vai ser demais. E eu posso olhar para minha esposa hoje. Vou pedir para ela vir aqui. Vem cá, amor, nós vamos orar. Porque tudo que eu estou vivendo tem a ver com ela. Com Deus, claro, mas com ela, que me ajudou, que juntos choramos, juntos lamentamos, mas nunca pensamos em nos desviar da visão. Deus nos chamou lá atrás, a gente cruzava e cabeceava. Já fez isso, Buiu? Nós limpava banheiro, colocava cadeira, pregava, tocava e cantava e chamava o apelo. Nós fazíamos tudo isso. Hoje nós temos uma equipe. Estava falando com o William. Demorou, foram quase 7 anos, mas nós temos uma equipe poderosa. Poderosa, eles são demais. Está tudo acontecendo. Tudo acontecendo de uma forma natural. Eu lembro da época que nós forçávamos as pessoas: vocês têm que liderar, como é que não pode um negócio desse? Não é de Deus. Irmãos, as pessoas pedem para abrir suas casas hoje.
O Cláudio e a Carla começou uma outra célula no outro bairro, e o rapaz falou assim, ele falou, eu sou fugitivo da polícia, viu, seu Jonas? O cara é fugitivo. E ele falou assim, mas eu abro a minha casa. Eu falei, vocês vão ser tudo presos junto com o cara. Ele está lá, irmão. Você está entendendo isso? É favor de Deus. Vai acontecer aqui, amém? Vai acontecer, vai acontecer. Eu vim para estar aqui com vocês. Falei para o Jonas, eu não preciso ministrar. Imagina, o Cezinha está aqui, esse pessoal. Eu só quero poder falar que existe um tempo e um processo de Deus nas nossas vidas. Às vezes ele é doloroso, mas eu preciso aprender a lidar com isso. Com as consolações que sou consolado, eu vou consolar. Nós aprendemos a ressignificar, aprendemos a não olhar só momentos ruins. Nós paramos de ficar reforçando aquilo que dá errado, não é verdade, amor? Nós paramos de reforçar o que dá errado. Não reforce o que dá errado. Isaías estava lá, está tudo errado, está tudo aquilo. Ele não conseguia ver a promessa de Deus. Quando ele vai para a torre de vigia, ele vê, ele tem uma visão. No lugar certo, do jeito certo, nós vamos ter a visão correta. Reforce ela, e nós reunimos, eu reúno os meus líderes hoje, os nossos pastores, para falar para eles, não de uma estratégia, sabe, nós reunimos e nós nos alegramos daquilo que Deus está fazendo, nós falamos das coisas boas que Deus está fazendo no nosso meio. Pastor, não tem coisa ruim? Claro que tem, mas você não precisa reforçar isso. Reforce aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Abacuque disse assim, é só coisa ruim, a injustiça sempre está prevalecendo. E aí a pergunta que Deus faz para mim, é sempre assim mesmo? A injustiça sempre vence? Não, a justiça vence também, amém? Só tem gente ruim? Não, tem gente boa. Eu me lembro uma vez que eu ainda era missionário designado, você lembra disso? E eu ia para a fazenda Rio Grande, eu morava em Curitiba, e um dia, pastor, eu falei assim, Deus, pelo amor de Deus, me manda um cara bom, viu, Paulinho? Eu tinha 7 pessoas, meu Deus, era terrível, só gente, só curva de rio. E eu falava assim, Deus, manda um bom, só um para me ajudar. Porque a Ana, nessa fase ainda, ela estava na fase de cura ainda, ela falava, eu que não vou para aquele lugar, Deus que me livre. E eu falava, vou ter que ir sozinho então. E eu ia sozinho, e eu voltava no carro chorando. E um dia eu estou voltando, né? A gente pensa que é espiritual demais, né? Chorar e falar, Deus, manda um bom. Deus falou assim para mim, se você quiser eu paro de mandar até os ruins. Aí eu falei assim, pode mandar os ruins. Aí chegou o Vanderlei, o Cláudio, a Carla, chegou esse pessoal. Mas hoje, Deus são os melhores, são os melhores, são os melhores. Eles sabem disso. Nós honramos a vida deles, declarando palavras sobre eles, sobre os negócios. Vanderlei devia para todo mundo, hoje só fica em hotel 5 estrelas. A Miri, estou até preocupado se não vai acontecer gravidez, essas coisas. É só hotel. Está aqui com a gente no hotel, falou que amanhã tem um outro hotel. Eu falei, que negócio é esse, irmão? Mas devia para todo mundo. A minha maior alegria é ver que eles estão melhor do que a gente. Melhor do que a gente. É gratificante para a gente isso. Eles têm lutas, como vocês têm. Qual a diferença? Nenhuma. É só a gente estar disposto a fazer algo. Deus vai fazer, amém? Quero orar com você. E agora quero realmente que a gente possa gastar aqui pelo menos 5 minutos, 10, sei lá quantos minutos, para a gente se lançar na presença dele e dizer, Deus, me dá uma visão, que eu possa correr por ela o resto da minha vida. O resto da minha vida eu vou correr por essa visão. Ela é definitiva na minha história. Eu vou até o fim com ela. Deus vai nos honrar por isso. Porque se você toda hora está mudando, era isso, agora é aquilo. Não. Fique firme na primeira visão que Deus te deu. Ela é fiel, vai se cumprir, amém? Nós temos vivido isso em casa primeiro. O que Deus vai fazer através de nós, primeiro Ele faz em nós. Não é assim? Faz em nós. Então está na hora da gente começar a falar, faz em nós. Porque depois você vai fazer muito através de nós. Eu quero honrar a vida dos meus líderes que estão aqui, Cezinha, Sueli. Sabe como? Servindo a Deus plenamente. Eu quero dar alegria, não só para Jesus, mas para dizer assim, vale a pena esse negócio. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. A gente se colocar debaixo. Cezinha me ajudou numa crise familiar. Ele tinha um filho de 5 anos. E o meu filho estava
para casar, engravidou uma menina, e eu podia pensar, como é que esse cara vai me ajudar? Ele não é, o filho dele é um bebê ainda. E ele me orientou e deu tudo certo, porque da primeira vez, nós não ouvimos, né, amor? Nós falamos, Cezinha não sabe, que ele é um rapazão ainda, e nós queremos fazer, deu errado, nós quebramos a cara. Aí eu voltei tudo murcho, falei, agora me ensina de novo que eu quero fazer igual. Nós fizemos, deu certo. Meu filho está lá restaurado, minha neta, meu neto, essa semana ela estava orando com a gente, ela falou assim, eu sei uma oração, eu falei, faz aí. E ela começou, Pai nosso que estás no céu, santificado. Eu falei, uau, que demais. Eu falei, eu me lembro, Radassa, não falei para ela, né? Mas eu peguei ela no colo e eu falei, eu me lembro, o dia que eu peguei você no colo, desesperada, chorando, ela era apenas um bebê, estava tudo dando errado na nossa casa, ela era um bebezinho. E eu falei, Deus, não permita isso, eu não quero que a minha neta cresça numa família desestruturada. Eu falei, eu lutei com aquilo. E antes de ontem, eu peguei ela no colo e eu falei, obrigado, Deus, o Senhor é um Deus que cumpre as palavras. Eu já sabia disso, mas eu tive medo. E qual o problema? Eu tive medo, mas Deus foi fiel em cada palavra. Ele continua sendo fiel. Ele vai fazer. Ele vai fazer, Hugo. Ele vai fazer, Daiane. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Quando Deus falou sobre o meu fruto, eu disse assim, eu posso não ser famoso, mas eu vou dar o meu fruto. E aí cada vez que aparece o nosso nome agora aqui, a Radassa estava ali, eu falei, eu sou famoso, olha lá, eu apareço lá. E ela fala, que demais, vovô, olha a gente lá. Eu sou famoso dentro da minha casa hoje. E é lá que a gente tem que ser. Porque se não for lá, irmão, vai se estragar. Eu glorifico a Deus. Quero orar com você. Eu queria desafiar você. Se você veio aqui, é porque você entende o propósito de Deus nessa cidade e nessa igreja, amém? Então, Shalom vai ministrar o nosso coração, o coração de Deus, e nós vamos poder vir a esse altar, e aqui, nesse altar, nesse altar, Deus vai te dar uma visão. Eu já tenho uma visão, então Deus vai mostrar para você onde você vai estar daqui a alguns anos, de forma clara, e você não vai ter só uma palavra, agora você vai ter um retrato. E quando você chegar lá, você vai dizer, eu já vi isso, Deus já me mostrou lá naquele altar, no dia 30 de setembro de 2023, está se cumprindo hoje, mas eu já tinha visto, Ele já tinha me mostrado. Você crê nisso? Então enquanto nós vamos adorando aqui, sai do seu lugar, vem para cá, vamos junto, vamos experimentar isso, vem para cá, vamos junto.